Olá, querido aluno, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de História aqui no nosso Pré-ENEM Legal. Hoje nós vamos continuar uma aula, que é a aula da Guerra Fria, cuja parte 1, se você perdeu, você pode assistir nos nossos canais, cujos links eu vou mostrar no finalzinho da aula de hoje. Bom, na aula passada, vamos revisar um pouquinho do que foi visto na aula passada? Na aula passada, nós entendemos o que foi a Guerra Fria, né? O período que ela durou. Então, a Guerra Fria ela foi um conflito político, ideológico, que se estabeleceu após a Segunda Guerra Mundial, entre as grandes potências vencedoras da guerra, né? União Soviética e Estados Unidos, que lideraram os blocos socialista e capitalista, respectivamente. Também vimos que foi o maior conflito da história, né? Durou 45 anos e que foi marcado, né, pela não agressão direta. Os conflitos que aconteceram durante esse episódio foram conflitos indiretos, portanto, né, são os conflitos que nós trabalharemos hoje. Por que são indiretos? Porque não houve enfrentamento direto dessas duas nações aí que estão representadas no centro da sua tela. Na aula passada, nós também estudamos os métodos e as estratégias de influência utilizada pelos dois lados, como as disputas tecnológicas, né, corrida espacial e armamentista, as ajudas econômicas, militares e políticas, como o Plano Marshall, a Comecon, a OTAN, o Pacto de Varsóvia e até os métodos de espionagem utilizados por eles, né, como a CIA e a KGB. Também foi nesse período, gente, aí da corrida espacial, que houve a fundação da NASA, né? Na aula passada eu não comentei, mas aí eu vim comentar hoje. A NASA foi uma criação, né, dos Estados Unidos durante essa corrida espacial, como meio de vencer, digamos assim, essa corrida, né? Tanto é que ela levou à chegada do homem à Lua, né? Com os seus astronautas, né? Neil Armstrong, por exemplo, que é o mais famoso deles, que chegaram à Lua em 69. Bom, aí agora a gente vai ver quais foram esses conflitos, as suas causas, né? Onde que ocorreram esses conflitos indiretos e o que eles têm a ver aí com a Guerra Fria. Um dos principais conflitos ou das situações, né, em que quase se torna aí uma terceira guerra mundial foi, por exemplo, a crise dos mísseis de Cuba. Como o próprio nome já diz, né, esse evento se processou na ilha de Cuba, ali pelos anos de 1962, né? E foi um episódio em que Cuba se tornou uma base militar soviética. Então, em plena Guerra Fria, isso não representava boa coisa, né? Então, por que então que Cuba se torna essa base? Vamos entender. Na sua tela você tem aí numerado, né, as etapas desse processo. Primeiro, a União Soviética vai descobrir que os norte-americanos haviam instalado mísseis na Turquia e esses mísseis estariam ali colocados estrategicamente para atingir a União Soviética em caso, né, de um conflito. Após essa descoberta, em resposta, a União Soviética vai construir essas bases militares em solo cubano. Eles instalaram ali mais ou menos uns 55 mísseis. E, em resposta a esses mísseis que estavam apontados para os Estados Unidos vão fazer a instalação de mais bombas, né? De mais mísseis em vários pontos da Europa, ali apontando para a União Soviética. Esse evento, gente, ele vai ser marcado, então, pela quase eclosão da Terceira Guerra Mundial. Quando o presidente americano John Kennedy descobriu, né, essas bases e esses mísseis e a iminência de uma terceira guerra mundial, ele foi na mídia e declarou, né, a possibilidade da eclosão da terceira guerra. Foi uma estratégia também para mobilizar aí, para comover a comunidade internacional e principalmente os americanos.
Esse período, então, de acordo que vai se processar, né, entre os dois lados, vai ser conhecido como os 13 dias que abalaram o mundo. Foram 13 dias de negociação. O resultado dessa negociação vai ser um acordo, né, selado entre as duas partes, em que ambos se comprometeriam em retirar esses armamentos dos territórios inimigos. Basicamente, né, a Rússia teria que retirar primeiro para que depois os Estados Unidos retirassem. Essa charge que você está vendo aí, ela é muito famosa, né? Nós temos o presidente Kennedy ali, né, numa briga de braços com Nikita Khrushchev, que era o líder da União Soviética no momento. Depois dessa crise, né, dos mísseis de Cuba, nós vamos também entender um outro episódio que vai se processar, mas agora no Oriente, que foi a Guerra da Coreia, ou Guerra das Coreias. Como nós vimos na aula passada, depois da Segunda Guerra Mundial, alguns acordos e conferências foram realizadas entre as nações envolvidas. Uma dessas conferências foi a Conferência de Potsdam, que vai determinar, né, os territórios que vão pertencer aos blocos econômicos. Enfim, dentre várias coisas que a conferência vai determinar, é a divisão dos territórios, né, que vão ficar sob influência dos países vencedores, como a Alemanha e aqui a Coreia. A Coreia, gente, no passado havia sido colonizada pelos franceses e agora, né, descolonizada, ficaria dividida por um paralelo, por uma linha imaginária chamada paralelo número 38. Dessa forma, dividida em norte e sul, a parte norte poderia estar sob influência dos socialistas e a parte sul sob influência dos capitalistas, perdão. Aí, como você está vendo, né, na parte norte, liderada pelo comunista Kim Il-sung, e na parte sul, né, se torna uma república influenciada, capitalista, né, com um governo apoiado, colaboracionista e apoiado pelos Estados Unidos. Entendendo esse antecedente, nós vamos entender que essa vai ser uma das primeiras guerras quentes, entre aspas, do período. Por quê? Vai ser a primeira guerra. Por quê? A parte norte, né, comunista, vai invadir a parte sul, tentando expandir os ideais comunistas e o governo comunista, e também tentando unificar a Coreia. Em represália, a parte sul, que é a parte capitalista, também vai realizar investidas e invasões na parte norte, tentando unificar a Coreia e torná-la completamente capitalista, né? Então, essa é a primeira guerra quente, primeiro conflito, né, direto, mas não tendo a participação direta, claro, né, dos dois esteios, União Soviética e Estados Unidos. Então, na década de 50, né, os coreanos do norte vão invadir e a ONU vai fazer o quê? A ONU vai tentar dizer, galera, calma, né? Tem o paralelo 38, né? Vamos respeitar esse paralelo. E a guerra ela vai se arrastando e incluindo o apoio de nações vizinhas. Como aí você está vendo no mapa, a China e a União Soviética fazem fronteira com a Coreia do Norte. Então, né, como as duas eram socialistas, elas apoiaram a Coreia do Norte nessa investida militar. Já a parte sul, tendo influência dos Estados Unidos, é lógico que vai ter também o apoio, né, dos Estados Unidos. Os dois lados vão receber armamentos, tecnologias, né, e até tropas que vão auxiliá-los, né, que vão ajudá-los aí nesse processo, tá? Em resumo, em 1953 vai ser assinada uma trégua que vai dar fim a esse conflito sem que haja um vencedor, né, dos dois lados. Isso porque a ONU interferiu e o paralelo 38, que já existia, tinha que ser respeitado. Uma curiosidade, houve um general americano que teve a brilhante ideia de acabar com o conflito, né, das Coreias, soltando uma bomba atômica. E é lógico que a ONU deu 3 pulos para frente e disse que não iria permitir, né, obrigando, então, o cessar-fogo. Certo? Na imagem acima você pode ver, né, uma foto bem famosa também deste episódio, mostrando que a população local sempre é a que mais sofre com esse tipo de conflito. Um outro, e por último, né, o último conflito da aula de hoje, é um conflito muito famoso, muito importante, né, que sempre faz parte aí também das provas do Enem. Essa é a Guerra do Vietnã. Assim como a Coreia, o Vietnã
ele foi uma colônia francesa. Na verdade, ela foi uma neocolônia, foi um território, né? Depois do processo aí de neocolonização, que nós também estudamos numa aula anterior. Então, a França ficou, né, responsável por dominar essa parte do país, essa parte da Ásia, né, perdão. Então, os vietnamitas, eles conseguiram expulsar os franceses, né, porque acabou o processo neocolonial, e em seguida foram invadidos pelos japoneses, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os conflitos que vão acontecer no Vietnã também serão causados pela disparidade socialistas e capitalistas. O Vietnã também tinha um paralelo, né? Só que esse era o paralelo 19, tá bem pequenininho aí no centro da sua tela. O paralelo 19 determinava que a parte norte da Coreia estaria sob influência comunista e a parte sul sob influência capitalista. E o mesmo aconteceu, né? A parte norte, os comunistas vão tentar unificar, né? E vice-versa. Então, o Vietnã do Norte, sendo socialista, assim como na Coreia, vai ter o apoio da China e do Vietnã, da China e da União Soviética, e o Vietnã do Sul vai ter o apoio dos Estados Unidos da América, que vão ajudar, né, no caso, os capitalistas, enviando suprimentos e tecnologia militar, que a gente vai discutir daqui a pouquinho um pouco sobre ela. Então, há uma mobilização aqui, né? Há uma invasão, há um conflito que não é de interesse direto da União Soviética e dos Estados Unidos, mas eles vão meio que aproveitar o episódio para poder se engalfinhar, né? Para poder ali mostrar a capacidade militar que eles possuem. Agora vamos falar desse uso dessa tecnologia. Como na foto, que a gente vai ver ampliado daqui a pouco, você pode identificar, né, que existem crianças. Ou seja, foi usado muita tecnologia nessa guerra, né, que foi usada contra os Vietcongues, né, contra os vietnamitas, que era um país muito pobre, né, que eram pessoas pobres, que não tinham tanta tecnologia assim. Então foi um exagero. E esse exagero, com o uso de tecnologia de alta capacidade, né, de destruição em massa, como era o caso do napalm, uma das armas que foram usadas, né, inclusive a arma que está aí representada por essa foto, levou, claro, a uma comoção internacional, um movimento anti-guerra, né, vários movimentos anti-guerra, na verdade, que vão surgir principalmente nos Estados Unidos. Quando a comunidade americana ficar sabendo por meio da mídia do que está acontecendo no Vietnã, muitas pessoas vão ser contrárias, vão se posicionar contrário a isso. E vão surgir movimentos, como, por exemplo, o movimento hippie, o movimento beat, o movimento punk, dentre outros. Em 1973, acaba a guerra, né? Aliás, vai começar a acabar a guerra por meio dos tratados e dos acordos, né? Um deles é o Acordo de Paz de Paris, que determina o cessar-fogo do conflito, né? E aí vai selar uma paz entre eles e a saída das tropas americanas. Então, basicamente, os americanos eles se retiraram da guerra, né? Eles desistiram devido a essa pressão internacional e a essa pressão exercida também pela ONU, né? Pela Organização das Nações Unidas. Aqui nós temos uma ampliação da foto, né, do slide anterior, que foi tirado por esse fotógrafo que está aí na referência, né, o Nick Ut, e ele recebeu um prêmio internacional por essa foto, que ele tirou no momento exato em que o Vietnã estava sendo bombardeado pelos armamentos pesadíssimos fornecidos pelos Estados Unidos da América. O armamento em questão, que levou a queimaduras profundas nessa menina que está aí na frente, né? Que é conhecida como a menina do napalm, como o nome já diz, a arma napalm, é um armamento químico, né? Que provoca danos terríveis às vidas, né? E provoca aí combustão da pele, né? Enfim, é muito terrível. E do lado direito, você está vendo os aviões, né? Sobrevoando aí o território vietnamita e estão levando uma outra arma química, que é o agente laranja, que foi uma estratégia, né, para contaminar o solo e a água do Vietnã, provocando assim a rendição das tropas, mas também provocou, claro, mortes por envenenamento em massa. Dá para entender por que a comunidade internacional se mobilizou. Né? E para manter ali a sua imagem, ou para não piorar a situação,
os Estados Unidos acabam, então, se retirando do conflito. Vamos ver como é que o Enem cobra essas questões na sua prova? Aqui nós temos uma questãozinha que está no seu livro, né? No A Prova Enem da segunda série, na página 45, é a primeira questão. Temos aí uma charge, né? E como você está vendo, ela representa, né, Cuba, a América Latina e Cuba, e um homem, né, aí de terno, dizendo para que essa moça, que representa a América Latina, para que ela seja boazinha, né? Claro que este homem está pequenininho aí, mas dá claramente para ver que ele representa os Estados Unidos. Refere-se, então, à influência, né, dos Estados Unidos sobre a América Latina e, consequentemente, sobre Cuba. Publicada nos anos 50, essa charge retrata com humor as disputas na América, provenientes da bipolarização mundial no contexto da Guerra Fria. Após analisar a charge, é correto afirmar que o significado político desta imagem é... Então, você está observando, né, que é uma cena em que estão acontecendo ali algumas coisas, né, tá fumando charuto cubano, né, tem energia elétrica ali envolvida. Então, nós temos nas alternativas. Refere-se à letra A. Refere-se à preocupação do presidente dos Estados Unidos com a influência da Revolução Cubana na América Latina. Então, nessa alternativa, que eu já vou logo dar um spoiler, é o nosso gabarito, a gente nota que o presidente dos Estados Unidos, ou os Estados Unidos representado, né, por este homem, está ali meio que bajulando, oferecendo produtos, né, oferecendo facilidades para essa moça, na tentativa de mostrar a ela, né, influenciá-la a manter-se no bloco capitalista, que foi o que ele tentou fazer, né, com Cuba, né, que os Estados Unidos tentaram fazer com a ilha de Cuba, que logo em seguida, né, tornou-se, ainda hoje, né, vive sob um regime diferente do capitalismo dos americanos, né, e a Revolução Cubana, que aconteceu um pouquinho antes da crise dos mísseis de Cuba, que leva, né, à afirmação do socialismo na América Latina. Então, era uma grande preocupação dos Estados Unidos que o socialismo que se instalou em Cuba se expandisse pelos outros países da América Latina. Afinal, era o único lugar onde o socialismo havia, né, se firmado. Vamos agora para a nossa próxima questão de hoje. Temos um texto que vai falar sobre a Guerra da Coreia, uma das últimas que a gente viu hoje, né? A Guerra da Coreia começou em 25 de junho de 50, quando a primeira das 135 mil forças norte-coreanas invadiu o paralelo 38, que divide a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, em um esforço para assumir o controle total da Península Coreana. Os Estados Unidos, sob o comando do presidente Harry Truman, responderam com o que foi chamado de ação policial, reunindo um grupo de aliados internacionais para ajudar a Coreia do Sul. Então, a gente lembrou hoje, né, o que foi esse conflito, né, a influência dos capitalistas sobre a parte sul, né, dos Estados Unidos sobre a parte sul, e a influência soviética sobre a parte norte. Então, o texto indica como fator que motivou a eclosão da Guerra da Coreia em 1950. Então, de acordo com tudo que nós falamos hoje, que nós relembramos hoje, essa tá fácil, né? Na letra A, ele vai dizer o avanço da República Popular da Coreia do Norte sobre o território da Coreia do Sul. Na letra B, ele vai dizer a criação, por parte dos Estados Unidos, de uma ação policial para auxiliar a Coreia do Norte. Ou seja, não é essa, né, gente? A Coreia do Norte era comunista, socialista. Então, os Estados Unidos nunca iam apoiar a Coreia do Norte. Na letra C, vai dizer que o descontentamento dos soviéticos com a implementação do paralelo 38 pelos Estados Unidos. Apesar, gente, da ONU, né, que foi que determinou isso, ter sede em Nova York, não foram os Estados Unidos que determinaram a criação do paralelo 38, né? Foi o conjunto ali de pessoas que estavam presentes nas conferências. Na letra B, vai dizer que a intenção do presidente Truman em dividir dividir o território da Península da Coreia. Não, gente, ele não queria dividir, ele queria tornar a Coreia, assim como o Vietnã, uma vitrine capitalista. Então, ele queria unificar o capitalismo em toda a península.
Na letra E vai dizer a ocupação da Península da Coreia pelos estadunidenses e japoneses após a Segunda Guerra Mundial. Não, não, não. Os japoneses ocuparam, né, a península, sim, durante a Segunda Guerra, mas os Estados Unidos não. Logo, nós temos aí a letra A como nosso gabarito, né? Opa, perdão. A letra A como nosso gabarito. O avanço da República Popular da Coreia do Norte sobre o território da Coreia do Sul, que o texto explicita. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você quiser rever essa e a aula anterior, né, para dar aí sequência ao entendimento da Guerra Fria, é só acessar os nossos portais. E a gente se vê na próxima.